nome é Luciana, eu sou psicóloga. É uma alegria estar aqui com vocês. Me convidaram para falar sobre o Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, nessa última semana desse mês. Eu gostaria de fazer um convite a refletirmos um pouco sobre como nós, enquanto pessoas, nos colocamos diante dessas situações. Quando alguém nos apresenta com uma dor emocional, com um sofrimento psíquico, com uma depressão, com uma crise de ansiedade, com um problema mais agravado, né? Com uso de álcool, com uso de drogas, como nós nos colocamos? A nossa postura é a mesma quando nós vemos alguém ferido fisicamente, às vezes ali com uma fratura exposta no braço ou na perna, com um ferimento no rosto ou pelo corpo, por exemplo, num acidente de carro ou um ferimento à bala. Será que isso nos impacta da mesma forma? Será que nós conseguimos compreender quando alguém chega até nós e nos relata que não vê mais sentido na vida, que não consegue mais, que não dá conta, que vê e sente como se tudo não tivesse mais saída? Quando alguém nos relata, qual a importância que nós damos quando nós ouvimos ou quando nós percebemos nas pessoas uma tristeza fora do normal, um pessimismo diante da vida e diante dos conflitos e das situações que ela precisa resolver? Quando alguém nos diz, né, nossa, eu não consigo me concentrar, nossa, eu não estou conseguindo mais dormir direito, ou estou comendo muito, ou não estou conseguindo comer nada. Às vezes as pessoas nem falam, né? Às vezes nós estamos vendo, muda o termo, nós estamos enxergando, mas nós não estamos conseguindo ver. Então, para falarmos de Setembro Amarelo, nós vamos precisar trabalhar algo muito importante, que é essa nossa capacidade de abrir o nosso olhar, de levantar mesmo o nosso olhar. Para quem? Para o outro, para além de nós mesmos. Abrir os nossos ouvidos, aproximar o nosso ouvido. Para quem? Para a dor do outro e muitas vezes para a nossa própria dor. Então, a pergunta que eu fiz inicialmente, será que a nossa postura, será que o nosso comportamento é o mesmo quando nós vemos alguém com uma dor emocional e psíquica e quando nós vemos alguém com uma dor física? Não, não é. Nós não conseguimos muitas vezes perceber uma e outra. É mais fácil nos atentarmos, nos comovermos com o físico, porque nós estamos vendo. Agora, quando nós falamos de depressão, de tristeza profunda, de ansiedade, de falta de ar, de crise de pânico, quando nós falamos de sentimento de solidão e de vazio, fica difícil, né? Quando nós ouvimos alguém falar, ou quando nós ficamos sabendo de alguém que está sentindo ou passando por isso, a gente fala, mas como? A vida do outro, a gente olha de fora, tá tudo tão bem, né? Isso se dá por essa nossa dificuldade mesmo, de olhar para dentro de nós e de compreendermos que enquanto pessoa humana, nós somos feitos de 3 partes. É como se fosse um tripé: corpo, mente e espírito. Então, para estarmos inteiros, nós precisamos estar bem. E que essas 3 partes, elas se interrelacionam o tempo todo. Então, algo em mim físico que não está bem vai interferir nessas outras 2 partes. Algo do meu emocional, do meu psíquico que não está bem, também vai interferir. Então,
ser corpo, mente e espírito requer de nós um olhar mais amplo, requer de nós um ouvido mais aguçado para uma realidade que nós não estamos acostumados a falar sobre ela, que é a dor emocional, que é a dor psíquica, mas que o meu convite hoje é para que nós possamos fazer essa reflexão. E por que nós não estamos acostumados? Porque nós aprendemos a olhar para a vida de uma forma muito míope, né? De uma forma muito separada e segmentada. E olhamos e fazemos isso com a gente. Então é claro que a gente vai fazer com o outro. Né? Então, por exemplo, às vezes uma dor nas costas que eu sinto, eu acho que é algo só físico, e eu não consigo dimensionar e perceber que, nossa, é um momento de estresse que eu estou passando, uma dificuldade, né? Eu acabo tensionando. Só que hoje, cada vez mais, quando nós vamos falar de saúde, quando nós falamos de saúde pública e quando nós falamos de prevenção ao suicídio, nós precisamos entender o ser humano como um ser global, inteiro. E não segmentado, e não fragmentado. E se somos inteiros, precisamos olhar para o todo e não só para uma das 3 partes do tripé. Nós precisamos olhar para os 3, corpo, mente e espírito, e cuidar dos 3. Então, precisamos romper com o nosso preconceito. Precisamos romper com essa dificuldade. E aí tirar a venda dos nossos olhos, né? Fazer cair as escamas dos nossos olhos e que se abram os nossos ouvidos para a gente ouvir a dor do outro. E às vezes esse outro muito próximo a nós, um filho, um esposo, né? Um pai, uma mãe, um sacerdote, um amigo de trabalho, que a gente convive ali todo dia, mas a gente não está vendo e a gente não está ouvindo. Então, falar sobre prevenção é falar de cuidado, é falar de atenção, é falar de olhar, de sair de nós mesmos e poder olhar o outro, de sair da nossa esfera, daquilo que nós achamos que é o certo, daquilo que nós compreendemos como correto, e entender que somos seres diferentes e aquilo que dói em mim dói no outro de um modo diferente. E aí sim eu vou poder ser essa ajuda. E assim eu vou poder, às vezes, né, ligar um sinal amarelo. Opa, peraí, tem alguma coisa errada com meu filho. Nossa, meu esposo não era assim. Né? Nossa, esse meu colega de trabalho ou meu amigo não quer sair, evita todo mundo. Claro, agora nesse momento de Covid, né, fica tudo mais agravado ainda. Mas um distanciamento social não quer dizer que nós precisamos estar distantes emocionalmente das pessoas. Né? E nós precisamos ir retomando a nossa vida. Então, aproximarmos emocionalmente uns dos outros significa ter esse olhar e ter essa visão e ter essa escuta para a dor do outro. Sair de nós mesmos e ir para o outro. Olhar o outro também requer de nós uma habilidade para olhar para a gente. E uma das grandes dificuldades é que as pessoas, que nós consigamos aderir ao tratamento, como nós já falamos, né? Se a gente tem um problema de visão, nós vamos num médico, no oftalmologista, ele vai ali nos passar um óculos, uma receita, a gente faz. Se eu tenho um problema de diabetes, eu tomo a medicação, uma insulina. Se eu tenho um problema de pressão alta, eu vou ter que tomar aquela medicação para o meu coração funcionar bem. Né? Agora, se alguém me fala que eu preciso de um psiquiatra, que eu preciso de um psicólogo, né? Já as pessoas, muitas vezes, esse preconceito da doença emocional, do sofrimento psíquico, ele acaba afastando e limitando esse acompanhamento e dificultando
esse tratamento. Então precisamos entender duas coisas. Existe tratamento e ele é conjunto, né? Então vamos ter que tratar essas três esferas, esses três pés desse tripé. Então nós vamos precisar muitas vezes de remédio, de ir a um bom psiquiatra, nós vamos precisar de psicoterapia e nós vamos precisar de buscar a nossa essência, o nosso eixo central, o nosso eixo espiritual. Eu não falo aqui espiritual de religiosidade, eu falo aqui espiritual daquilo que nos faz ascender e buscar para além de nós mesmos, tanto no outro como aquele que nos criou. E para isso nós precisamos reconhecer, né, que somos seres humanos dotados de vontade, de inteligência e de razão. E o adoecimento psíquico vai comprometer a nossa vontade, vai comprometer a nossa inteligência, a nossa razão. Então nós vamos estar com todas as nossas esferas da percepção, do humor, né? Uma percepção muito negativa e pessimista diante da vida e de um sentimento de incapacidade, de um sentimento de desamparo muito grande. Eu vou ter um humor muitas vezes, uma oscilação de humor, às vezes um humor muito deprimido, às vezes um humor irritado, né? Às vezes essa oscilação entre uma tristeza muito grande, uma irritação muito grande. Eu vou estar comprometida a minha tomada de decisão, a minha vontade, né? Porque se eu olho à minha volta e eu não consigo avaliar as situações da melhor maneira possível, porque fisicamente, organicamente, o meu cérebro, o meu organismo não está funcionando como ele deveria, né? O meu aparelho psíquico, cerebral, orgânico não está funcionando bem, então eu não vou conseguir tomar essas decisões. Então quando eu deixo, quando eu adoeço dessa forma, quando nós adoecemos emocionalmente, é isso que acontece conosco. Então, nós acabamos ficando numa dimensão muito rasa. E nós não conseguimos levantar o nosso olhar. E nós não conseguimos ver as cores da vida. É como se perdesse a cor, como se perdesse o sabor, como se perdesse mesmo, né, o gosto, o prazer, como se nada mais valesse a pena. Então o tratamento ele é essencial, como é o remédio, como é o óculos. O tratamento correto, ele é muito importante. É ele que vai nos dar esse suporte para que eu possa refletir e repensar sobre a minha vida. Para que eu possa voltar a funcionar, né, essas minhas capacidades de decisão, essa minha capacidade de percepção diante da realidade, ela poder estar bem. Então, se eu não trato, tudo fica muito pesado mesmo e muito difícil. E para isso, né, para que eu possa buscar essa ajuda ou ajudar alguém próximo a mim que esteja sofrendo, eu preciso entender que essa pessoa, quando ela perde essa capacidade, ela não vai conseguir muitas vezes tomar a decisão que eu gostaria ou que eu indicaria. Então vai precisar de uma ajuda maior, né? Vai precisar da minha parte desse estender a mão mesmo, levar ao médico, marcar a consulta, né? Acompanhar o uso ali dos medicamentos. E a partir do momento que eu consigo restabelecer essas minhas funções normais, né, que elas vão conseguindo estar funcionando de uma forma equilibrada, digamos assim, eu posso começar a olhar para a minha vida e agora reorganizá-la
diante de tudo aquilo que não vinha bem, seja por um evento traumático, né? Por uma perda, por uma morte, talvez por uma situação que vem se arrastando por uma vida inteira, né? Ou por uma situação pontual muito grave. Aí eu vou conseguir refletir e reorganizar os meus pensamentos, os meus sentimentos e ordenar a minha vida. E ordenar a vida significa colocar no lugar aquilo que é importante. E o que é importante em nós, enquanto seres humanos, né? É importante cuidarmos daquilo que entra em nós, daquilo que nós vemos, daquilo que nós lemos, daquilo que nós assistimos, da nossa imaginação, né? É importante cuidarmos das nossas emoções, estarmos junto com pessoas que nos são caras, que nos são amadas, né? Que são importantes para nós. Não quer dizer que seja tudo fácil, que seja tudo simples, né? Todos nós vamos ter dificuldades de relacionamento em algum momento da nossa vida, né? Em casa, no trabalho, mas poder estar diante das pessoas e poder ter a coragem de viver, a coragem de recomeçar, porque é isso que nos torna humano. O que nos diferencia do animal é essa nossa capacidade, essa nossa potencialidade. Existe dentro de nós uma potência infinita. Então, eu preciso compreender que ordenar a minha vida, organizar as minhas relações, os meus sentimentos, quem me são caros? Quem são aqueles que eu amo? Onde é que o meu coração pulsa mais forte? Com quem são? Né? Estar junto dessas pessoas. O que eu gosto de fazer? O que me alegra? E são coisas simples, né? Às vezes é cuidar das plantas, ler um bom livro, assistir um jogo de futebol, conversar com os amigos, realizar uma tarefa, estudar, não sei, cada um de nós, né? Vai ter alguma coisa que é importante e que dá para a alma aquela leveza, né? Eu falo que são pequenos combustíveis que nós vamos dando para a nossa alma. E organizar a nossa alimentação, o nosso sono, dormir bem. Buscar ter na nossa vida práticas saudáveis, atividade física constante. É fácil? Não. Se nós não temos esse hábito, não é fácil. E aí começa mais uma outra parte do tratamento que é importante. E quando eu começo a refletir a minha vida, eu começo a perceber que eu vou ter que mudar e recriar e muitas vezes começar coisas que eu nunca fiz, que me são novas, mas que são necessárias, como uma atividade física, como aquelas pessoas que são mais tímidas, né, que acabam tendo menos contato social, fazer um esforço para estarem junto com outras pessoas, porque enquanto ser humano nós somos seres sociáveis, nós não fomos feitos para a solidão. Então, por mais que eu fale, eu gosto de ficar sozinho, tá, até um certo ponto, né? Mas precisamos estar com outros, é isso que nos torna gente. Precisamos sentir, tocar o coração do outro, né? Dividir um pouquinho a nossa vida, ouvir do outro também, né? Os problemas do outro, as alegrias do outro, falar das nossas alegrias. Então, essas pequenas mudanças, elas vão ter um peso muito grande, muito grande. Ter momentos na nossa
no nosso dia a dia, e essas mudanças não são mudanças uma vez no mês, são hábitos que nós vamos ter que criar e estabelecer diários. Estabelecendo esses hábitos diários, né, algo que é muito importante, que é dedicar um tempo para pararmos, para refletirmos, para fazer as nossas orações. E aqui eu volto novamente, independente da religião que cada um de nós siga, né? Mas que eu pratique, que eu faça parte do meu dia a dia, que eu tenha aquele tempo para olhar e para agradecer, que eu tenha aquele tempo para olhar para dentro de mim, olhar para fora e para entregar as minhas angústias, os meus sentimentos. Então, nós sabemos, inúmeros estudos têm nos mostrado o quanto a oração ela é importante, quanto fazer parte de algo maior que está para fora de mim, ou seja, ajudar os outros é importante. E esse outro não precisa ser só fora, numa instituição, pode ser o outro, os meus avós, pode ser um pai, uma mãe que esteja doente, um tio que esteja acamado, né? O meu próprio filho, o meu esposo dentro da minha casa, fazer aquilo que eu devo, estar presente naquilo que eu faço. E como isso é difícil, né, gente? Nós vivemos hoje uma era da dispersão. E quando nós vivemos nessa dispersão, nós fugimos do nosso eixo. O que nos torna, o que está no centro de nós mesmos, no nosso eixo, é a nossa parte espiritual. E aí quando eu fujo, que eu ando disperso, eu me desconecto. Então eu já não sei direito quem eu sou, eu já não sei direito o que eu quero. Então, já para encerrar, fica o meu convite. Vamos olhar mais, vamos estar mais atentos, vamos ouvir mais o outro. E ouvir muitas vezes não o que o outro está dizendo, porque às vezes ele não vai dizer. Ouvir o que ele está falando sem dizer. O que ele está pedindo sem pedir. Né? Para que nós possamos ser essa mão que se estende, para que nós possamos ser, às vezes, né, uma luz ali na vida da pessoa, daqueles que estão próximos ou que estão distantes. Então, que nós consigamos refletir sobre esse tema que é tão importante. Então, para fechar, vamos nos despir dos nossos preconceitos. Vamos entender que tem tratamento e que nós precisamos buscar ajuda. Vamos entender que somos seres tridimensionais, biopsico, sócio-espiritual. Então, que nós vamos ter que estar o tempo todo atentos a esses 3 pontos. Entender que gente precisa de gente. E às vezes aquela pessoa que está ao nosso lado só tem nós mesmos para ela contar. Né? Então vamos olhar, vamos ouvir. Muito obrigada por estar aqui. Espero poder ter contribuído um pouco. Né? Me coloco à disposição para qualquer dúvida, se vocês quiserem conversar, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.